Bom, pessoal, meu Deus, toda vez que eu começo a falar, entra a gente. Nós vamos começar no horário, em respeito aos que chegaram aqui, tá? Então vamos corrigir primeiro o exercício, eu espero que vocês tenham feito. Os que não fazem exercício, eles não aprendem, tá? Lamentavelmente, quando a gente tem a dificuldade, isso serve para qualquer disciplina, não para a minha, tá? Quando a gente tem uma dificuldade e a gente usa a cabeça para tentar vencer aquela dificuldade, a gente aprende. Quando a gente simplesmente pega a resposta pronta, a gente não aprende nada. Então, assim, a única maneira de estudar é exercitando, não tem outra maneira. O cérebro precisa de repetição de 1000 vezes para poder aprender alguma coisa. Então, é exercício, exercício, exercício. Isso vale para matemática, física, biologia e para qualquer coisa na vida de vocês. Então, minha sugestão é estudem. E estudem sem parar. Eu estudo todo dia, eu estou com 57 anos. Meu Deus, vamos lá. Agora chegou todo mundo de bando. Desceu o ônibus. Bom, vamos lá para a primeira questão. Só um bocadinho, deixa eu me ajeitar aqui. Bom, boa tarde aos que chegaram agora, tá? Vamos corrigir os exercícios de teoria comportamental. Depois nós vamos entrar na teoria neoclássica. A teoria das expectativas é o mais complexo modelo de motivação dos funcionários nas organizações. Quem conseguiu responder essa daí? Essa não é uma pergunta fácil. Teoria das expectativas é o mais complexo modelo de motivação dos funcionários. Vocês provavelmente não conseguiram, porque eu falei muito rapidamente sobre o Victor Vroom, mas vamos lá. Essa teoria das expectativas é de um camarada, é uma teoria de 76, 77. Dessas teorias que a gente estuda na administração, um dos mais recentes. O pessoal da psicologia, que estuda psicologia organizacional, já tem teóricos mais recentes, tá? Tem teóricos da hora de 2000 para cá. Basicamente, o que esses teóricos falam, só para vocês saberem, é de que as pessoas só trabalham bem se estiverem trabalhando felizes. E para trabalhar feliz, eu preciso ter um líder que me ouça e colegas que me apoiem e me acolham. Se eu não me sentir assim, eu vou produzir pouco. É assim que acontece, por exemplo, na família da gente. A gente vai bem na vida se a gente tiver apoio familiar. Se a gente não tiver uma boa base familiar, tudo fica mais complicado. E base familiar não necessariamente precisa ser pai e mãe. Base familiar pode ser aquelas pessoas com quem a gente convive no nosso dia a dia, que é quem nos ouve quando a gente está nos dias piores, tá? E nos apoia. Bom, basicamente ela diz o seguinte, a letra C. A percepção do indivíduo sobre a possibilidade que o desempenho conduzirá a determinados resultados. Essa é uma teoria bastante útil para vocês, porque quando vocês estiverem trabalhando em grupo, quando vocês estiverem trabalhando no mercado de trabalho ou na faculdade, vocês vão reparar que algumas pessoas trabalham em conjunto, mas elas esperam ardentemente conseguir algum benefício no final para elas. Ou seja, elas ficam pensando em que elas podem tirar de bom para o futuro delas. Então, no dia a dia de vocês aqui, enquanto vocês estão na escola, estiverem na faculdade, é na hora de apresentar um trabalho lá na frente, em que a pessoa que fez o PowerPoint, eu coloquei isso, eu fiz isso. É um trabalho em grupo, mas a pessoa fala eu. Por que a pessoa fala eu? Porque ela quer mostrar para o professor ou professora de que foi ele ou ela que construiu aquele trabalho. E para os demais, fica a impressão de que a colaboração foi pequena ou nenhuma. Muitas vezes isso de fato acontece, tá? Não é raro o trabalho em grupo, um trabalhar e os outros 4 montarem em cima. Mas se a gente topou fazer o trabalho e botar o nome das pessoas, a gente tem que ir até o final falando nós. Não existe eu nestes casos. Pega muito mal para o mercado de trabalho e para o professor quando a gente fala eu e não nós. Então, qual é o macete para descobrir se alguém de fato fez parte do trabalho? Eu, por exemplo, enquanto professor, eu sempre coloco uma questão na prova sobre o trabalho. E eu peço para a pessoa escrever tudo que fez no trabalho. Em geral, pessoal, essa questão vem vazia.
Por quê? Porque aqueles que não fizeram nada não sabem o que colocar. E eu faço essa questão valer 2 pontos. Então eu consigo descobrir. E numa empresa? Numa empresa é fácil. Se eu pergunto alguma coisa para aquela pessoa em relação àquele trabalho que foi apresentado e a pessoa não souber responder, é porque ela simplesmente não fez nada. Então a gente tem maneiras de descobrir se alguém fez ou não. Qual é o grande macete, então? É sempre falar o nós. O mercado adora quando a gente trabalha em equipe. Então sirva isso de aprendizado para vocês. Sobre o Maslow, vocês estudaram comigo, eu bati bastante, e aí ele então fala no número 2. De acordo com Maslow, as necessidades humanas, é muito inteligente. Deixa eu só fazer um complemento, Ana, em relação ao Vroom. O Vroom mostra que as pessoas são individualistas. Ele acredita piamente que o ser humano é mau por natureza e preocupado só com o seu próprio umbigo. Essa é uma teoria que me magoa muito. Porque, cara, eu acredito piamente que existe sol para todos, que basta você se esforçar que você consegue chegar no lugar que é o seu devido, tá? Eu não preciso pisar nos outros. Mas esse teórico diz que isso existe, e eu, infelizmente, com o tempo que eu tenho de empresa, são 35 anos trabalhando em empresa, sou obrigado a concordar que até no serviço público isso existe. Eu mesmo fui vítima disso há 1 ano e meio atrás. Como eu estou numa outra fase da vida, eu deixei para lá. Se fossem outros tempos, talvez eu tivesse brigado. Bom, 2. De acordo com Maslow, as necessidades humanas são divididas em categorias de necessidades. Quem conseguiu responder essa aí, a 2? Letra A. Eu marquei A. É isso aí, certinho. Parabéns. Fisiológicas, segurança, sociais, estima e autorrealização. Se algum de vocês resolver fazer concurso alguma vez na vida, eu lamento dizer que esse tipo de questão cai do jeito que está ali e tem que colocar na ordem certa. Se colocar na ordem errada, eles dão 0. Mas é estúpido. Também acho que é estúpido, mas é assim que o concurso faz. O concurso elimina, ele não quer saber se tu sabe realmente ou não, ele quer saber se tu decorou. Uma desgraça. De novo, Maslow desenvolveu diversos trabalhos que passaram a ser base de outras teorias de motivação. É verdade. Todas as teorias que vieram depois dele vieram baseadas nele. Aí os caras mudavam uma palavrinha ou outra, botavam um nomezinho diferente, mas no final das contas todo mundo quis dizer o que ele mesmo dizia, tá? E aí, um dos pressupostos que o Maslow defendeu é que, letra... Essa é facílima se vocês me ouviram na última... E? Letra E, perfeito. O ser humano tem necessidades complexas que podem ser hierarquizadas. E isto significa que em algum momento uma delas se sobressai em relação às outras. Em momento nenhum ele está dizendo que é sempre naquela ordenzinha ali, que é o que diz o Chiavenato e outros tantos livros aí que tem por aí, tá? Isso está errado, tá? O Maslow nunca falou isso. Essa mania de botar palavras na boca do autor, porque não leu o autor, é o fim. Essa daqui precisava pensar um pouquinho. Droga, perdi vocês. As práticas motivacionais compreendem todos os tipos de incentivos e recompensas que as organizações oferecem aos seus empregados, na tentativa de conseguir o desempenho que possibilite a realização dos seus objetivos. Falou. Então esse já é um aprendizado para o Enem. Muitas vezes a pergunta é longa pra caramba só para cansar, tá? Assinale a alternativa que não condiz com uma prática de incentivo e recompensa. É basicamente o que a gente tem que entender dessa pergunta. O resto é enrolation. Redesenho de cargos, essa eu vou falar para vocês para facilitar, tá? Porque vocês não conhecem alguns termos, vocês ainda não foram para o ensino superior. Redesenho de cargos é quando eu monto a minha empresa e eu defino as caixinhas que cada um ocupa e as possibilidades de promoção. Então, isso é um redesenho de cargos. Alargamento de tarefas é que eu confio tanto em ti que eu estou te dando mais responsabilidade. E isso é muito legal, a pessoa se sente recompensada. Pô, o cara está percebendo que eu sou o tal. Enxugamento de pessoal, você demite. Vocês acham que alguém fica feliz com a possibilidade de demissão? Não, né? Então, a letra para esta pergunta aí é a letra C. Alguém conseguiu botar essa letra C? Não, tá. Essa eu imaginava que vocês pudessem errar, porque não conhecem algumas coisas. Rodízio de cargos. Rodízio de cargos hoje eu monto a mesa. Eu trabalho no restaurante, eu monto a mesa. Amanhã, em vez de montar a mesa, eu vou varrer o salão. No outro dia,
eu vou ajudar na cozinha a fazer as sobremesas. É legal, ninguém fica, é isso aí. Eu fiquei, sabe? Eu vou contar já essa história, mas é um outro problema. O rodízio de cargos permite que eu aprenda várias coisas, eu não faço uma coisa monótona todo dia. E isso é interessante, é uma forma de eu querer crescer. Delegação de autoridade é tudo de bom. É aquilo que os pais de vocês fazem com vocês quando permite que vocês saiam com os colegas no final de semana, ou quando sai à noite, pode chegar mais tarde. Isso é uma autoridade que os pais de vocês estão delegando para vocês, acreditando que vocês vão ser responsáveis, que vocês vão fazer tudo direitinho, tá? Então, se eu não sei o que são as demais, eu sei que enxugamento de pessoal é diminuição. Enxugamento é diminuir, né? É encolher. Se eu encolho o número de pessoas, é porque alguém vai pular fora, alguém vai ficar desempregado. Então, ninguém gosta de ficar desempregado. Desemprego não é uma recompensa que alguém queira receber. Especificamente, eu fiquei feliz porque eu fui mandado embora da Varig antes de todos os meus colegas de turma. Só que eu recebi todo o meu dinheiro e eles continuaram lá e ficaram sem nada. Então, no meu caso, o que me pareceu uma porta se fechando na época, 5 anos mais tarde se revelou como a possibilidade de eu retomar minha vida sem ter os sobressaltos que os meus colegas tiveram. Os meus colegas ficaram sem absolutamente nada, não receberam um tostão. Vamos lá para a número 5. A número 5 considere a seguinte afirmação acerca da motivação no trabalho. O homem médio não gosta do trabalho e o evita. Alguém lembra de qual teoria diz que o homem, de um modo geral, não gosta de trabalhar? Era uma teoria fácil, que eu até falei para vocês, nem todo mundo é só uma coisa e nem todo mundo é só outra. Teoria XY. Isso aí. Logo, vamos lá, vamos descer esse troço aqui. Logo, a nossa... Opa! Cadê? É uma das pressuposições da teoria X de McGregor, que ao contrário da teoria Y, traduz a concepção negativa da natureza humana. É isso. Como é que, se eu não quero ter funcionários X, o McGregor dizia, olha, então prepara a tua empresa para tornar as tarefas sempre enriquecedoras, para que as pessoas tenham uma comunicação adequada, para que elas sintam tesão de vir trabalhar. Senão, cara, você vai ter um monte de X e não vai ter quase nenhum Y. Então pensa bem no que tipo de empresa você quer. Então a resposta certa é a letra C. Número 6. Essa aqui é um pouquinho mais comprida, né? As teorias motivacionais foram desenvolvidas tendo como eixo central a preocupação com as necessidades humanas. Cada teoria criada tem suas particularidades, embora apresente pontos de vista diferentes, todas procuram explicar o comportamento humano no trabalho. Isso é a grande verdade. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Quem conseguiu numerar isso aí? Qual é a letra? Eu A, consegui. B, C? Fala. Eu coloquei a B. Fica 2, 3, 5, 1, 4. Tá certinho, parabéns. É isso aí. Então vamos lá, parabéns mesmo. São dois os fatores que explicam o comportamento humano no trabalho. Um está localizado no ambiente de trabalho e o outro diz respeito ao sentimento de autorrealização e conhecimento. Essa é a 2 teoria do Herzberg. Aliás, esse aqui está errado, esse Herzberg aqui é assim, ó, Herzberg, tem um E demais ali. As necessidades humanas, as necessidades são adquiridas socialmente, não nascemos com elas. Sim, é isso mesmo. Essa é um pouco mais difícil, mas é a 3, isso aí. 1, 2, 3. As pessoas se sentem mais ou menos motivadas à medida que percebem a presença de justiça e da igualdade nas relações de trabalho. Essa, já diz o nome, é equidade. Aliás, me permitam, vou fazer um adendo aqui, que não tem a ver com a minha matéria, mas serve para outras tantas matérias que vocês vão ter, como gestão de pessoas, filosofia, sociologia. Há uma diferença em equidade e igualdade. As pessoas acham que isso significa a mesma coisa e não significa. A igualdade é quando a gente trata todo mundo como igual. Brancos, negros, homens, mulheres, velhos, jovens, índios, não índios, japoneses, não japoneses e assim por diante. Equidade é quando na hora de julgar eu sou imparcial.
eu tenho um senso total de justiça. Não interessa se eu vou beneficiar A, B ou C, eu vou ser o justo, o correto. Tá? Então, equidade não é igual a igualdade. Entenderam isso? Muito complicado. Tranquilos? As necessidades... joia. As necessidades estão organizadas hierarquicamente. Sim. Cara, se eu não sei nada, mas eu sei sobre a teoria da hierarquia, eu já sei que a quarta opção... Eu estou tentando ensinar vocês a fazer prova, tá? A quarta opção é número 1. E aí eu só tenho como quarta opção número 1 só a B e a D. Concordam? Se eu conseguir acertar mais uma, eu resolvo essa questão. Ou seja, eu não preciso saber tudo. Eu preciso saber pelo menos uma. Tá legal? E aí, então, finalmente, relaciona desempenho com recompensa, teoria da expectativa. Pô, Sérgio, mas, cara, as outras eu não sei, a teoria da expectativa... Tá, o que quer dizer expectativa? Que eu espero algo, né? Então, se eu espero algo, eu espero uma recompensa. Então, eu poderia matar essa questão sabendo apenas 2 das 5, tá? A 7. O pensador que recebeu o prêmio Nobel e desenvolveu teorias para tomada de decisão nas organizações eu falei para vocês no finalzinho da aula passada, é o Simon, tá? Esse cara morreu em 82, não, em 82 ou 2002? 2000. Hoje eu tô ruim para data pra caramba. Morreu em 2002. O Simon foi o cara, tá? Ele falava sobre racionalidade limitada e depois ajudou a desenvolver a cibernética, porque ele entendeu que os computadores tinham que ser uma ferramenta de apoio. A 8. Vamos lá. Eu, às vezes, clico onde não devo e perco vocês. Voltei. Conforme a teoria da decisão, o início de um processo de decisão sofre um problema prático se dá para... Essa também era para pensar um pouquinho, tá? Percepção. Eu tenho que perceber que tem alguma coisa errada. Depois que eu percebo, eu finalmente identifico. Depois que eu percebi e identifiquei, eu vou analisar a situação e aí eu vou definir o problema. É assim na vida. Se vocês têm uma necessidade de uma tomada de decisão sobre qualquer coisa, primeiro percebam onde vocês estão. Identifica no seu entorno se há algum problema ou algum perigo, analisa a situação para ver o que vocês têm, e aí define, realmente, se eu sair nesse local aqui às 10 horas da noite, eu tenho grande chance de ter um problema de assalto, violência, etc. e tal, tá? Essa é a teoria da decisão, é a base. Professor, mas por que tu não deu essas coisas pra gente? Porque, pessoal, eu quero que vocês saibam que isso existe, mas isso não é coisa para ensino médio, tá? Vocês, se estivessem no ensino superior, eu daria tudo isso para vocês. O McGregor desenvolveu uma teoria que afirma que o trabalho é tão natural como o lazer e as condições, se as condições forem favoráveis e que os funcionários de uma organização gostam do trabalho, de responsabilidades e a busca dentro da empresa. Essa teoria ficou conhecida como a teoria... Letra C. Letra C, legal. As outras teorias existem, a teoria T não existe, a teoria X existe, que é o oposto da Y, e a teoria Z existe, mas eu não vou ensinar, tá? Ela até está aqui embaixo, ó. O trabalhador é ativo, mas precisa ser administrado. É uma teoria de um japonês, que é um pouco pesado até para o pessoal da graduação, isso aqui seria muito mais para mestrado. Vamos lá, a 10. Fala se alguém quer falar, não tem problema. Interrompa a qualquer tempo. Foram feitas... não, as teorias X e Y distinguem duas concepções opostas da administração, baseadas em pressuposições a respeito da natureza humana. Já a teoria Z de Uchi é a concepção japonesa de administração. Gente, olha, uma coisa que se alguém aí for fazer administração, o que a gente tem de coisa semelhante em que o europeu fala, que o americano fala, que o japonês fala, a academia foi uma grande decepção na minha vida. Eu vim de 30 e tantos anos, naquela época eu tinha 33 para 34 anos de empresa privada, achando que na academia as pessoas fossem mais humildes e que quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que não sabe nada. O que eu descobri é que as pessoas são muito vaidosas, são pouquíssimas aquelas que são realmente brilhantes e não são vaidosas, e aí os caras estudam a mesma coisa, dão um nomezinho diferente para poder publicar trabalho dizendo a mesma coisa que o outro disse.
Para quem for estudar administração, vocês vão ver que isso tem demais. Para quem for estudar psicologia também, tá? Tem muita teoria que é, mas o outro falava isso. Aí ele botou o nome dele, inventou um novo termo. É que nem esses livros de autoajuda que vocês veem aí nas livrarias, o Monge Servidor, o Pai Pobre, Pai Rico, Filho Pobre, sei lá, aquelas bobagens todas. Joga tudo aquilo no lixo, não vale nada. Só para vocês saberem qual é a resposta certa aqui, é a letra D de dado. São verdadeiras aqui as seguintes teorias. A 3, que é a teoria Z, que é o processo de decisão participativo, que vocês não saberiam. A 5, que diz que a teoria Y, o trabalhador não é passivo, ele é um camarada exatamente contrário, ele é proativo. A 7, que o trabalhador é motivado por incentivos econômicos. E, finalmente, a 8, que diz que há ampliação do cargo e maior significação do trabalho. A teoria Y é o seguinte, que é importante que vocês saibam disso para sua satisfação e escolha de profissão no futuro. Quanto mais enriquecedor for o que eu for fazer, quanto mais eu sentir que aquilo que eu faço pode fazer diferença na vida das pessoas, mais eu crio tesão para continuar fazendo. Então, na hora de vocês escolherem uma profissão, não escolham simplesmente aquela que vai lhe dar mais dinheiro. Tem que ser aquela que lhes dá dinheiro, que paga as contas e que também preenche as suas necessidades de fazer parte de alguma coisa. Vamos supor assim, mas eu vou fazer direito porque meu pai já fez direito, minha mãe já fez direito, a gente tem escritório de advocacia, e eu vou fazer direito porque a minha vida vai ficar mais fácil, eu vou continuar com os clientes deles. Ok, tudo bem. Se aquilo em algum momento não te satisfizer, a minha recomendação é faz um hobby de algo que te dê tesão. Por exemplo, um aluno outro dia me perguntou sobre jornalismo. Professor, estou querendo ser jornalista. O que o senhor acha? Bom, nós estamos num país que o diploma de jornalismo não vale nada. Qualquer um pode escrever para jornal, porque foi uma lei que foi modificada anos atrás, que qualquer um pode. Mas então qual é a vantagem de fazer faculdade de jornalismo? Você vai ser um jornalista melhor. Mas e aí? Cara, você quer ser jornalista, ou seja, seu objetivo é escrever nos jornais, na imprensa de modo geral, vai fazer alguma coisa, seja muito bom naquela coisa, e de vez em quando faz uma resenha crítica sobre alguma coisa, né? Faz um comentário sobre alguma coisa que você não goste e dá teu posicionamento. Pronto, você vai estar fazendo jornalismo com qualidade e não vai estar morrendo de fome. Quem está falando aqui é pai de uma jornalista, eu mesmo quis ser jornalista quando estava na idade lá de escolher o vestibular. Como eu também gostava de dinheiro, eu acabei indo para outros caminhos, tá? Já na minha época, ser jornalista era muito ruim. Na época da minha filha, eu tenho uma filha que vai fazer 33 anos agora. Ela trabalhou na Globo. Quando ela foi trabalhar no Globo, ela se mancou que ela ia trabalhar o dia inteiro, porque os caras sugam tudo que podem de ti. Então você trabalha na principal empresa de comunicação do país, mas não tem vida própria. Se alguém aí vê Globo News em casa, vai notar que o mesmo jornalista que está às 8 horas da manhã fazendo algum comentário é o mesmo que está às 10 horas da noite. Esses caras não têm vida. E aí ela fez concurso público e hoje é uma auditora fiscal do Estado do Rio de Janeiro, tem vida e de vez em quando escreve nos jornais. Puxa, quer dizer então que ela faz o que ela gosta? Faz, só que ela não tem uma faca no pescoço dela, né? Então essa é algo que vocês têm que pensar para a vida de vocês. A 11. Tem que acelerar um pouco, senão não vai dar tempo. A tomada de decisão é um processo que engloba a identificação do problema. Essa pergunta aqui responde àquela anterior, tá? Essa é outra coisa que vocês têm que sacar nas provas. Muitas vezes uma pergunta depois responde uma anterior. Que engloba a identificação do problema, dos critérios, das técnicas utilizadas para elaborar, analisar e escolher as alternativas e ainda verificar a eficácia da decisão. A teoria da decisão no ambiente contemporâneo tem se caracterizado pelo aumento da incerteza e pela complexidade das técnicas de decisão. Isso é uma grande verdade. Está cada vez mais difícil, porque o volume de informações é muito grande. E a rapidez de tomada de decisão cada vez menor. Nesse contexto, o administrador tomador de decisões deve considerar a existência de relações de poder que apoiam os atores envolvidos no processo decisório. Extremamente importante que vocês entendam que várias decisões que são tomadas no dia a dia da vida da gente são tomadas com base na relação de poder. Por quê? Porque se eu tomar alguma decisão diferente, aquela pessoa ou aquelas pessoas que detêm o poder podem vir a me prejudicar. Então eu tenho que levar isso em consideração, sim. Mas
puxa, às vezes eu vou ter que tomar uma decisão que eu não gostaria de tomar, muito provavelmente vocês vão fazer isso com mais frequência do que vocês gostariam, tá? É triste, mas a vida é assim, tá? A vida não é perfeita. Se fosse perfeita, nós todos já teríamos vacinando há mais de 2 meses. No que concerne à teoria geral da administração, assinale a alternativa correta. A escola das relações humanas, defendida por Maio, apresentou-se como opositora às ideias da teoria clássica de Fayol, propondo a substituição dos conceitos da teoria clássica por outros como motivação, comunicação, liderança, incentivos sociais, desenvolvidos a partir da psicologia e da sociologia industriais. Essa é a resposta correta, tá? Porque exatamente isso, ela vem em oposição ao que estava antes. Eu estou e coloquei esta questão porque a neoclássica vai reviver as teorias de Fayol, que é a próxima teoria que a gente vai estudar. 13, deixa eu puxar um bocadinho para cima. A teoria comportamental oferece uma variedade de estilos de administração à disposição do administrador. McGregor compara 2 estilos opostos e antagônicos de administrar, o que deu o nome de teoria X e Y. Assinale a alternativa que apresente corretamente uma premissa em que a teoria Y se baseia. Essa resposta é a letra D de dado. As pessoas possuem alto grau de imaginação e de criatividade na solução de problemas empresariais. Por que essa é a resposta correta? Porque as pessoas Y são diferenciadas, elas têm liberdade de atuação, elas têm apoio da empresa para pensar e arranjar solução. E é esse tipo de empresa que vai dar certo no futuro. Se vocês forem trabalhar em uma empresa que é diferente disso, fiquem tranquilas, ela é uma empresa que não vai durar muito tempo. Passei demais. Isso é um sinal de que vocês devem mandar currículo para outras empresas enquanto tem emprego. Sim, aproveitem e aprendam outra coisa, que eu falo muito para o pessoal do superior, eles não me ouvem. Sempre que vocês estiverem satisfeitos no emprego, não peçam demissão. Mandem currículo estando empregados. Vão fazer entrevista estando empregados. Por quê? Porque vocês vão fazer uma entrevista mais tranquilos. Se der a sorte de passar, ninguém deve saber que vocês estão fazendo entrevista. Ninguém. Nem os amigos de vocês da empresa não devem saber. Ninguém. Tem sempre alguém que tem uma inveja e aí acaba nos ralando. E se a gente não passar, vem aquele dedinho, viu? Não passou. Então, não falem para ninguém. E aí, se passarem, vocês vão na chefia de vocês, dizendo que apareceu um novo desafio, que vocês resolveram aceitar e que agradecem o aprendizado. Mas ele é um babaca. Eu estou querendo sair justamente por causa... Não façam isso. Todo chefe é um babaca. Os líderes não são. Os chefes são. De qualquer jeito, entendam, vocês aprenderam como não ser. Então foi um aprendizado e agradeço. Até porque o mundo é pequeno, pessoal, e eu aprendi isso a duras penas, que mais cedo ou mais tarde pode ser que numa nova empresa, aquele mesmo desgraçado que te deixou infeliz naquela empresa, consiga um outro emprego lá naquela mesma empresa que você está. Então não é impossível de vocês se encontrarem. E o outro, um novo empregador, não quer que você fale mal da antiga empresa, porque ele sabe que se você sair dali também vai sair falando mal, e aí vocês não conseguem emprego, tá bom? Só uma dica de entrevista. 14. O comportamento dos gestores se baseia em 2 tipos de pensamento, que são definidos pelas teorias X e Y. Assinale a opção que mostra uma distinção entre esses entendimentos. Os funcionários, os X, né, no caso, os funcionários possuem aversão ao trabalho e, no caso do Y, os funcionários veem o trabalho como uma atividade de lazer. É isso aí que é o certinho. Vamos para 15. Avaliar, eu clico num troço, vocês somem. Eu clico no troço, o outro some. A teoria comportamental representou uma importante variação da escola das relações humanas. Blá, 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 blá. Os estudos comportamentalistas se distinguem pela ênfase no comportamento individual ou grupal? É no individual. As teorias comportamentais estão preocupadas com o teu comportamento individual porque ele contamina o grupal. Se você é uma pessoa mal-humorada, você vai deixar todo mundo no teu entorno mal-humorado. Vocês devem ter os amigos que são as aves negras, né? Os parentes que são aquelas nuvenzinhas pretas em cima. A gente se afasta desse tipo de gente, né? Pois é, nas empresas isso é grave, porque gera uma perda de energia louca de tentar fazer as pessoas entenderem que a vida não é negativa como aquele colega lá está querendo fazer.
16. Sistema motivacional da teoria comportamental ganhou expressão a partir dos estudos de Maslow, que afirma que as necessidades humanas estão organizadas e dispostas em níveis, em uma hierarquia de importância e de influência denominada escala de necessidades. Isso está certo, pessoal. É exatamente isso que o Maslow fala, nada mais. Elas estão em níveis de acordo com a influência que cada uma tem naquele momento. Tá? 17. Essa também vocês não sabem, que é aquela que eu já falei antes. No processo de gestão das organizações, a abordagem que parte do princípio que as pessoas são motivadas para a realização de suas atividades, esperando que certas ações as auxiliarão a alcançar os resultados desejados, refere-se à teoria da expectância ou expectativa, é a mesma coisa. Tá? É isso. Eu vou fazer alguma coisa porque eu sei que no final eu vou conseguir tirar algum benefício para mim, não para o grupo. 18. A teoria da motivação de Herzberg classifica os fatores e fatores de manutenção relacionados ao contexto do trabalho e fatores de motivação relacionados ao conteúdo do trabalho. Então, de acordo com Herzberg, o único fator de motivação entre as alternativas abaixo é... Alguém conseguiu fazer esse? Reconhecimento. Reconhecimento, parabéns. Isso aí. Deixa eu puxar mais. Parabéns, muito bom. Segundo a teoria de Herzberg, é considerado fator motivacional. Quem me ajuda? Eu até já falei isso hoje. Fornecer mais responsabilidade e maior autonomia para as pessoas no trabalho. Quando eu faço isso, eu estou dizendo, confio em ti, vai. É o que os pais fazem com os filhos, é o que os líderes fazem com seus subordinados. Maslow estabeleceu sua teoria, essa é legalzinha, porque tem que pensar um pouquinho. Estabeleceu sua teoria baseado na afirmação de que os indivíduos se comportam no sentido de suprir as suas necessidades mais imediatas. Viu? Não é uma necessidade depois da outra, é aquela que naquele momento se sobressai em relação às outras. As necessidades que surgem no comportamento humano quando outras estiverem satisfeitas são aquelas relacionadas à participação em grupos, aceitação por parte dos companheiros, amizade, afeto, amor. Essas necessidades têm o nome de... Quem me ajuda? Só tem um nome. Letra B de bola. Parabéns. Sociais, é isso aí. Quando eu me sinto acolhido, que é o love no original, né? Quando eu me sinto acolhido, eu me sinto bem, tá? Aliás, pessoal, ontem eu vi uma reportagem no Globo Esporte. Eu estava cozinhando. Eu não gosto de futebol, mas quando eu cozinho, eu gosto de botar a televisão ligada. E aí tinha um capitão de time, ou um jogador de um time, do que se eu não me engano era o Santos. Não lembro bem. Era o Santos. E que esse jogador, ele desempenha, e filmaram ele várias vezes, aquele camarada que incita os demais, vamos fazer acontecer isso e tal. De novo, esse cara, ao contrário do que o repórter disse, não motiva os seus colegas. Ele energiza os demais, ele fala por que é importante as pessoas usarem tudo de si, mas cada um dos jogadores tem que buscar dentro de si o seu melhor para poder ajudar a equipe. Eu não tenho como exigir que um cara pare de fingir que está caindo toda hora, como o Neymar da vida. Eu tenho que dizer que toda vez que ele cai e rola, ele para a jogada. E aí levanta a desconfiança do juiz que aquilo é armação e assim fica para todo o time brasileiro, sem falar na imagem do brasileiro. Eu não tenho como convencê-lo do contrário. Eu posso dizer para ele que isso não é legal. Tá? Mas a pessoa é que tem que buscar dentro de si a motivação. 21, estamos terminando. A teoria da hierarquia das necessidades parte do princípio que as pessoas são motivadas continuamente pela satisfação de suas necessidades, que obedecem a uma hierarquia. As necessidades que têm relação com as possibilidades de desenvolvimento das capacidades e talentos das pessoas são conhecidas como autorrealização. Letra A, na 21. 22. Vamos, volta. Dentre as teorias da motivação, aquela que numa primeira versão sugere que os gerentes devem coagir, controlar e ameaçar, a fim de motivá-los, e numa segunda visão acredita que as pessoas são capazes, ou seja, eu tenho um oposto aqui, né? E a única que me dá opostos
é a x e y, tá? Então, 22, letra C de casa. E aí, 24. As concepções que levaram à formulação das teorias x e y com relação às tendências do ser humano partiam de princípios bem estabelecidos sobre a sua capacidade de motivação para o trabalho. Nesse sentido, V ou F, né? De acordo com a teoria X, o ser humano é indolente e precisa ser controlado. Isso está certo. De acordo com a teoria Y, é função da administração prover as condições para que o trabalhador se motive. Aqui é um erro dizer dessa forma, mas é o que a teoria dizia, porque até então, naquela época, se acreditava que era possível motivar alguém, tá? Existe uma escola chamada Escola Sociotécnica de Tavistock, que veio depois da teoria X e Y, que diz que a motivação é interna, tá? Mas até então eles acreditavam que a gente era capaz de motivar o outro. Mas isso aqui é verdadeiro. E, de acordo com a teoria Y, o ser humano é incapaz de se automotivar e assumir responsabilidades. Ao contrário, a teoria Y diz que quanto mais enriquecida a tarefa dele, mais a chance deles buscar essa motivação. Tá legal? Tranquilos? Deixa eu fechar isso aqui. E eu vou buscar a outra apresentação. A apresentação propriamente dita. Apresentar agora. Caras, é uma pena que as turmas não estejam aparecendo todas. Nós estamos com 16 pessoas, é uma lástima. Sim, vamos falar rapidamente sobre os vídeos, tá? Que é algo que eu combinei que eu ia fazer com vocês. Deixa eu só puxar isso para cá. Apresentar agora. Tá. Tá. Vamos lá. Deixa eu puxar isso para cá. Legal. Bom, a proposta era que vocês deveriam fazer um vídeo ou baseado em Maslow, ou baseado em Herzberg, ou baseado em McGregor. Por exemplo, eu posso fazer um vídeo sobre X e Y, né, onde eu sou um funcionário X que tem que ser o tempo todo instigado a trabalhar. Eu posso fazer o Y, o oposto. Não, pode deixar que eu faça. Oi, Marina. Tá. Eu posso fazer o Y, que é exatamente o oposto, aquele que é proativo, que é resolutivo. Eu posso fazer de uma das teorias das necessidades do Maslow, eu me sentindo acolhido pelos demais membros da minha família, tomando café juntos. Eu disse, é tão legal estar aqui tomando esse café. Eu posso estar na fisiológica, eu estou dormindo mal. Gente, tem milhões de possibilidades, né? Eu posso fingir que eu estou recebendo o salário errado, pela metade, como estão as empresas de ônibus ali de Canoas, que os funcionários não estão recebendo direito. Em suma, o céu é o limite para as criatividades, né? Essa é um dos vídeos mais fáceis que vocês vão fazer, porque essas teorias são muito tranquilas, porque são os comportamentos do dia a dia. Então, existe uma série de cenas do dia a dia, da vida de vocês, que vocês podem usar para fazer esses vídeos. Tá tranquilos? Então tá. Vamos nós. Dúvidas? Posso continuar? Quem cala, consente. Tá, neoclássica. Como diz esse nome, neo, em qualquer coisa que vocês forem ver, é de novo, novamente, a nova de algo que já existiu. Então, a nova teoria clássica. Teoria clássica, Taylor e Fayol. E eles, é uma teoria da década de 50, que existe até hoje, em que, na verdade, ele acha que as pessoas não são tão boazinhas assim, que dá para fazer pressão em cima delas, só que ela quer ampliar mais alguns conceitos da teoria clássica, porque a teoria clássica era muito baseada num comando direto. Como as empresas na década de 50 já estão enormes, porque teve uma guerra, elas se estruturaram, então
eu tenho que começar a delegar autoridade, que era alguma coisa que as teorias clássicas não gostavam tanto assim. Então, o Fayol já falava da necessidade, mas as empresas na época não faziam isso com prática. Ora, se eu tenho uma empresa lá de 2.000, 3.000 funcionários ou 30.000 funcionários, como era o caso, por exemplo, de uma General Motors ou uma Ford naquela época, eu preciso ter cadeias de comando que funcionem com mais autonomia para ir tomando as decisões do dia a dia. Aquelas decisões importantes do tipo, eu vou comprar uma outra fábrica, ou eu vou investir em não sei o quê, essa é do presidente da empresa, essa é da diretoria. Mas as pequenas decisões do dia a dia, quebrou um vidro dessa porta, vou ter que pedir 3 ofícios e 5 Ave-Maria para trocar? Não, né? Troca. Né? Deu um problema com um produto que eu vendi e está passível de eu conseguir resolver? Resolve. Então, a neoclássica veio trazer acréscimos à teoria lá do Taylor e do Fayol, notadamente a do Fayol. E eles criam, então, a necessidade de criar departamentos nas empresas, que o Fayol já falava, e ele disse que eles, na neoclássica, diziam, olha, precisamos departamentalizar ainda mais. Por exemplo, numa loja grande como, meu Deus, não existe mais Mesbla, Renner. Renner, você tem um departamento infantil, tem um departamento infanto-juvenil, tem um departamento feminino, tem um departamento masculino, tem um departamento de bebês. Tá, por que é importante eu departamentalizar? Porque são clientes e produtos diferentes que eu estou fazendo, né, que eu estou vendendo. Ora, se são clientes e produtos diferentes, é extremamente importante que eu tenha gente mais capacitada para atender aquele perfil de público. Eu não posso ter o camarada que vende linha infantil vender masculino, porque muito provavelmente ele não vai conhecer os produtos como poderia conhecer. Mas a minha tia tem uma loja assim, assim, assado, que ela vende de tudo. Ok, mas é uma loja pequenininha com um número de produtos infinitamente menor. Numa empresa grandona, o número de itens que você tem é consideravelmente muito superior ao que teria numa lojinha pequena, tá? A administração neoclássica é também conhecida como administração por objetivos, ou APO. APO, ela diz o seguinte: as pessoas só vão se mexer se elas tiverem um objetivo na vida. E eu não tenho como dizer o quanto essa teoria é verdadeira. Se vocês não traçarem objetivos / metas na vida de vocês, vocês nunca vão alcançar coisa alguma. Por que eu falei objetivos / metas? Porque objetivo e meta não são sinônimos. O objetivo é algo que eu desejo alcançar. A meta é algo que eu desejo alcançar com quantidade e prazo. Exemplo: preciso perder peso. Objetivo: preciso perder 6 quilos em até 6 meses. Meta: preciso passar de ano. Preciso passar de ano com médias acima de 8. Meta: quero estudar medicina. Para estudar medicina, as minhas notas têm que ser acima de 9 em todos os semestres. Ou trimestres, no caso de vocês. Puxa, mas por que isso? Porque se eu quero passar, e eu sei que tem muita gente que também quer, a única forma de eu conseguir entrar numa faculdade pública, que eu não vou precisar pagar, é sendo melhor do que os outros que são meus concorrentes. Então, eu tenho que ser acima da curva. Objetivo: eu quero passar férias na praia. Meta: eu preciso economizar R$200 por mês durante 12 meses. Meta: se eu não tiver economizado essa grana, eu não vou conseguir viajar de férias. Então, objetivo e meta não são a mesma coisa. Se a gente não coloca objetivos na vida da gente e, por consequência, metas, a gente não corre atrás das coisas. Eu estou com muita matéria, estou com várias disciplinas para fazer as atividades. Meta: eu sempre farei as atividades assim que elas me forem enviadas. Em até 24 horas após ela ser entregue, me ser enviada, eu estarei entregando. Objetivo: eu tenho dificuldade com física. Física não é minha praia. Como é que eu faço para passar em física? No caso, vocês não estão tendo física, vamos pegar matemática. Eu não sou bom em matemática. Eu preciso passar em matemática, porque ela pesa lá no Enem e pesa lá no vestibular. Como é que eu faço? Meta:
eu tenho que fazer 50 exercícios todos os dias de matemática. Além das listas do professor, eu vou buscar outras listas na internet e eu quero fazer 50 exercícios todos os dias de matemática. Por quê? Porque eu sei que se eu fizer 50 exercícios todos os dias, no final de 7 dias eu terei 350 exercícios feitos, claro que diferentes, né? E aí, aquilo que eu não entender, eu ainda posso perguntar para o professor na próxima aula. É muito mais fácil eu ter alguma dúvida tendo 350 exercícios feitos do que tendo 10 exercícios feitos. Entende, pessoal? Então, a gente tem que traçar metas na vida da gente, e é por isso que eu gosto tanto dessa teoria. Extremamente importante. O objetivo deve ser quantificável. Não pode ser algo subjetivo. Eu quero ficar mais bonito do que sou hoje. O que é ser bonito? Né? Os 6 quilos do lado de peso. Eu preciso emagrecer 6 quilos. É quantificável, eu consigo medir se eu estou chegando lá. Ele tem que ser difícil, porque se for muito fácil, a gente não corre atrás, a gente deixa para lá. Ele tem que ser importante, no sentido de que vai fazer alguma diferença. E, é claro, ele tem que ser compatível com as minhas possibilidades de conseguir fazer. Não adianta eu querer dizer que eu vou estudar em Harvard se todo o resto conspira contra. Então, é possível? Claro que é, mas é muito difícil, né? E, sobretudo, eu tenho que gerar um espaço de tempo para que ele se realize. Eu não posso exigir de mim algo, como de novo para o peso, que é o mais aflige as pessoas hoje em dia. Eu preciso perder 5 quilos em uma semana. Cara, tu vai ficar com problema de saúde. Você até vai conseguir emagrecer 5 quilos em uma semana se ficar sem comer durante todos esses dias, só ingerindo água. Mas vai ter outros problemas de saúde que não vão ser legais. E no final de uma semana, você vai se vingar e vai cair dentro de um sundae. E aqueles 5 quilos que você se matou para conseguir, fácil, meio quilo você vai conseguir no sundae, entende? Então, se a gente fizer com um prazo viável, a gente vai emagrecer com saúde e não vai engordar de forma imediata logo depois, tá bom? O grande barato dos objetivos é que eles dão, no caso das empresas principalmente, um norte para onde eles devem correr. No caso, por exemplo, de marketing e vendas. Eu quero aumentar a satisfação dos clientes com os nossos produtos ou com os nossos serviços. No caso de pesquisa e desenvolvimento, criar novos produtos. O que a gente está falando com todas essas várias áreas e esses objetivos é que, no final das contas, nós estamos preocupados com o bem-estar ou com o desempenho da empresa. Eu não estou remando para trás, está todo mundo remando para frente, cada um dando a sua contribuição. Tá? A aula deve estar muito chata, porque já perdi 3 alunos nesse meio tempo. Bacana. Não tem nada não. Vamos mais. Extremamente importante. Na administração dos objetivos, se fala muito em planejar, organizar, dirigir e controlar. Vocês já ouviram falar nisso, lembram? Lá no primeiro trimestre. Pois é, foi daqui que saiu isso. Mas por que a gente aprende lá e não aprende aqui? Porque essa é uma das bases da administração, e o primeiro trimestre são as bases. Agora eu estou dizendo para vocês de onde saiu o planejar, organizar, dirigir e controlar, que na verdade foi baseado em Paiol. Ele tinha o dirigir dividido em 2. Pois é, eles reduziram para tornar mais prático e dividiram a empresa em 3 níveis: estratégico, tático e operacional. Os estratégicos são o CEO, o presidente, o diretor-presidente e os demais diretores. No caso do Brasil, por exemplo, seria o presidente e os seus ministros. No nível tático, os abaixo dos ministros, que fazem as coisas acontecerem. E no operacional, os abaixo destes. No nosso caso, Instituto Federal, nível estratégico seria o reitor e os pró-reitores, com os diretores. No nível tático, seriam os diretores de ensino, coordenações de ensino. E no nível operacional, nós, professores e os técnicos administrativos, que fazem, de fato, a coisa acontecer. Então, quem toma a decisão, por exemplo, de abrir mais campus ou de aumentar o campus, vem lá da reitoria. Cabe a quem está naquele campus se esforçar para aumentar. Por exemplo, nós tivemos uma demanda, há uns 3 anos atrás, de criar uma pós-graduação. Essa veio lá de cima da reitoria, que veio parar no nosso diretor, que, por sua vez, passou para a direção de ensino, que nos passou. A gente foi, levou, criou, hoje já estamos lá no final da primeira turma.
Então, é extremamente importante que vocês entendam que o longo prazo, de 3 a 5 anos, é lá no estratégico. O tático é de 1 a 2 anos, ou de 1 a 3 anos. E o operacional é o dia a dia. Pepinos, construção, carregar pá com areia, é o operacional. Eu sou operacional puro. Sempre fui. Mesmo na época que era tático, eu era operacional. Eu gosto muito mais do dia a dia do que essa chatice de sentar a bunda e ficar fazendo um monte de planilha. Acho um saco. Num plano financeiro, por exemplo, onde que a gente vai investir? Como é que está o nosso fluxo de caixa para pagar as contas do dia a dia? Num plano de produção, a gente vai comprar novos equipamentos, os equipamentos atuais dão conta. Vejam lá, a vacina. Vocês já souberam das vacinas, né? Nós temos, na verdade, 4 milhões de vacinas. Ah, mas não temos. Estão pedindo para 4 milhões e 300 e pouco para o resto do Brasil, né? 1 milhão e 600 e pouco ficou em São Paulo. Temos mais 4 milhões de vacinas que estão lá guardadas no Butantan, que já foram importadas antes, e que hoje solicitaram a autorização delas. Pois muito bem. Nós temos vacinas dali para frente? Não temos. As vacinas essas que nós estamos falando agora, elas tiveram mudanças de horário ontem, na hora de embarcar no avião, 3 vezes. Então, em boa parte dos estados brasileiros, ela está chegando depois das 18 horas. No aeroporto, até desembarcar, colocar no posto de saúde, vai outro tanto. Alguém conseguiu começar às 17 horas a vacinação? A maior parte do Brasil não. Por quê? Porque não houve planejamento. Certo? Sem planejamento, a gente não faz nada na vida. Ah, professor, mas nem sempre dá para planejar. Bah, é uma grande verdade. Você tem coisas que são imediatas, que você tem que tomar a decisão de forma imediata. Mas sempre que der para planejar, planeja. Ah, mas eu não gosto de sair de férias assim, tudo planejado, acho um saco, sempre dá tudo errado. É verdade. Boa parte das vezes dá mesmo. Mas se vocês não tiverem um planejamento mínimo, que é, por exemplo, o período que vocês vão sair de férias, porque vocês têm que solicitar férias em algum momento, certo? Quando vocês estiverem lá numa empresa trabalhando, vocês têm que solicitar férias. Segundo, tem que definir se você tem grana para ir para onde você está querendo ir. E para isso é extremamente importante que você junte grana ao longo de um tempo para poder ter dinheiro naquela época. Terceiro, puxa, será que as condições lá daquele lugar estão adequadas para receber a mim e a minha família para quando eu for? O que você quer dizer adequados? Ah, por exemplo, pode estar numa nevasca pesada, que a gente seja obrigado a ficar no hotel o tempo todo. Para ficar no hotel o tempo todo, fica em casa. Estou mentindo? Quem foi no final de semana agora para a praia? Algum de vocês foi? Pois é, quem foi e não planejou quebrou a cara, porque já estava previsto que ia chover. Então quem foi para ficar em casa tomando chuva. Para ficar tomando chuva em Capão da Canoa e fila do supermercado e fila na padaria, fica em Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Viamão, que é melhor do que ir para lá na fila do supermercado. Ninguém merece, tá? Apreciação crítica da teoria neoclássica. Na época do Fayol, seria o prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, só que agora virou planejar, organizar, dirigir e controlar. No momento que eu falo em planejar, organizar, dirigir e controlar, eu tenho que entender que numa empresa, eu, em geral, começo pelo planejamento. Depois que eu planejo, eu defino a missão e a visão da empresa, defino o objetivo, defino o que ela quer ser como empresa, a quem ela quer atender. Eu vou ter que definir quais são os recursos, quem vai mandar em quem vai ser responsável por fazer tal coisa. À medida que eu vou fazendo essas coisas acontecerem, pode ser que haja conflitos entre as pessoas da empresa, cada um querendo puxar a brasa para o seu assado. E eu preciso resolver os problemas de conflito. E, ao mesmo tempo, como as dificuldades virão, as pessoas acabam ficando desestimuladas. E eu tenho que estar lá estimulando, eu tenho que ter direção. No final dessa história toda, eu tinha planejado que no final de um ano eu ia vender 50 mil tortas. E chegou na metade do ano, eu não tinha vendido nem 10 mil. Eu tenho que controlar. Se eu estava pretendendo vender 50 mil no final de ano, no primeiro semestre não vendi nem 10 mil, eu muito provavelmente fiz um baita investimento que não vai ter retorno. E aí eu tenho que trazer esforços, ou fazer esforços, ou atingir novos públicos, ou mudar o gosto da minha torta, alguma coisa não está legal, para que eu consiga vingar nos 50 mil ou próximos 50 mil. E eu tenho que fazer isso com antecedência. Não adianta chegar no final do ano e aí descobrir que eu podia ter mudado lá na metade do ano. Então você tem que ver o tempo todo. Então planejar, organizar, dirigir e controlar
parece que é sempre nessa sequência. Qual é o problema? O mundo que está no nosso entorno. Nem tudo que a gente planeja bonitinho dá sempre certo, porque às vezes acontecem coisas do nada que mudam a nossa forma de pensar. Exemplo bem fácil, a pandemia. Um monte de gente investiu um caminhão de dinheiro abrindo loja em fevereiro e março de 2020. Tem gente que abriu no dia 6 de março. Quando chegou no dia 16 de março, fecharam as portas. Alguém planejou uma coisa dessa? Claro que não. Ninguém imaginava que isso pudesse ter essa dimensão que nós estamos tendo até hoje. E já vou cantar mais. Nós vamos ficar mais esse ano todo desse mesmo jeito, porque sem vacina não tem o que fazer. Puxa, então o que a gente faz? Gente, em alguns momentos o controle vem primeiro. Geralmente planejar, organizar, dirigir e controlar vem nessa ordem quando eu estou começando a empresa. Depois que ela está rolando, que ela já está acontecendo, às vezes o controle se sobrepõe aos demais. Então, às vezes a organização se sobrepõe aos demais, porque o dinheiro que eu esperava vir não veio. É o que está acontecendo agora com o planejamento do calendário de vacinas. Hoje os caras já falaram que muito provavelmente aquela promessa de começar a vacinar o restante da população logo depois não vai rolar. Tá? Se americano, que é americano, não está conseguindo vacinar e tem toda a estrutura e grana do mundo, imagina a gente, pessoal. A Alemanha, que é um país muito mais disciplinado que todos os outros países no mundo, eles estão em lockdown até fevereiro e já estão vacinando há muito mais tempo, é porque a nossa vida não vai ser fácil. E olha que eles se planejaram, nós não. Sobretudo, botem na cabeça, no mundo que muda tudo o tempo todo, a gente tem que gerenciar muitas coisas ao mesmo tempo, ser extremamente flexível. Nada é exatamente como a gente esperava que fosse. Eu tenho que estar de olho no meu entorno. No caso de vocês, alunos e alunas, a dica é: leiam tudo que puderem ler. Assistam vídeos interessantes nos YouTubes da vida, que tem algumas coisas que são interessantes. Assistam o que vocês puderem de coisas interessantes na TV a cabo, se vocês tiverem acesso, mas coisas interessantes. Não vai assistir aqueles camaradas falando um monte de palavrão, um monte de bobagem, que aquilo não acrescenta nada a ninguém. Tem muito programa científico interessante nos YouTubes da vida, e existem alguns canais de TV a cabo muito interessantes. E, sobretudo, tem jornais de fácil acesso para todo mundo, dá para ler no mínimo 10 artigos por mês. Por quê? Porque quanto mais informação eu tiver, mais eu vou conseguir planejar a minha vida. De novo, vocês têm que pensar no que vocês querem no futuro profissional de vocês. Vocês têm ainda 3 anos pela frente para decidir, finalmente, mas como o mundo está mudando a uma velocidade enorme, muito maior do que foi na minha época, a verdade de hoje pode não ser a verdade daqui a 3 anos. Como é que eu vou saber o que eu quero? Leiam muito sobre as possibilidades de profissões que vocês desejam, para saber se aquilo lhes dá tesão. Por exemplo, eu tenho ali na sala um de 9, um de 12. Eu estou olhando para os dois. A gente tem uma porta de distância, eles não me ouvem. Um tem tudo para ser programador de computador. A cabeça dele é de programador. E o outro tem tudo para ser engenheiro. E vai ser um engenheiro elétrico ou eletricista. Porque o cara adora desenvolver soluções de energia para máquinas. E ele faz isso desde pequenininho. Quer dizer que nenhum dos dois vai parar da saúde ou nenhuma para a administração? Não, que é a profissão da mãe e a profissão do pai. Não, se continuarem assim, do jeito que estão, não. Hoje o mais velho foi me explicar a teoria da relatividade. Pela primeira vez na minha vida eu entendi. E aí onde ele viu isso? Num vídeo interessante. Tá? Então assim, abram os seus horizontes para que vocês possam planejar a vida de vocês, organizar os recursos que vocês têm, fazer o processo de motivação e saber que vocês estão indo no caminho certo. Vamos dizer assim que o primeiro ano é um ano não legal na vida de qualquer ser humano na face da Terra. Mas, cara, se vocês estiverem estudando mais do que estariam estudando, não, essa não é uma boa comparação. Se vocês estiverem sentindo que vocês estão estudando mais do que achariam que deveriam estar, é porque vocês estão no caminho certo. Não tem outra maneira, pessoal. Se vocês querem crescer na vida, é estudando. E que formas tem de estudar? É só matemática, física, biologia e química? Leitura. Muita leitura. Leitura sobre muitas coisas. Como é que eu fiz o meu mestrado? Eu li os livros do mestrado, de cada uma das disciplinas, antes de começar o mestrado. Por quê? Porque eu sabia que eu não tinha muito tempo para ler tudo.
Então, eu aproveitei os 3 meses que eu tive entre me inscrever, ser aprovado e começar, e li tudo que eu podia. Porque quando chegou lá na hora do professor pedir aquelas literaturas, eu estava lendo pela segunda vez e li muito mais rápido. Porque lá, durante o ano, seria muito mais complicado. Entende? Tem que se planejar. É fácil? É, desde que se planeje. É cansativo? Muito. Se eu for mentir para vocês que não é muito cansativo. Mas o que vocês têm que botar na cabeça de vocês é que isso não é eterno. É por um tempo, é por um período. É para vocês conseguirem o objetivo de vocês. E aí, quando vocês estiverem na faculdade, vocês vão dar risada, porque vocês já vão estar tão no ritmo de estudo que a faculdade para vocês vai ser uma brincadeira. É o que eu falo para o pessoal do 3º e 4º ano, que quando eles chegarem lá e tiverem que fazer o tal do TCC, eles vão estar rindo, enquanto os outros vão estar se escabelando, eles já sabem fazer TCC. E vão fazer brincando. Tá bom? Dúvidas? Tranquilas? Bom, nós temos uma atividade, então, sobre a teoria neoclássica. Essa atividade é para ser entregue até o dia 31 de janeiro, ou seja, tem bastante tempo. E aí, nós teremos os exercícios da teoria neoclássica que a gente vai corrigir na próxima aula. Eu dei várias dicas agora, sem fazer muita força, de como vocês podem fazer um vídeo da teoria neoclássica. Por exemplo, programar uma viagem de férias, planejamento, para onde vocês querem ir, organização dos recursos, estimular os demais membros da família a topar aquela história, chegar lá pelo 3º ou 4º mês de planejamento de arrecadação de grana, para ver o quanto conseguindo de grana. Pronto, está feito. Está feito um planejar, organizar, dirigir e controlar. Posso fingir que tem uma farmácia, ou que estou abrindo uma farmácia, e o que eu preciso para abrir aquela farmácia. Posso dizer que eu estou abrindo uma lanchonete, e que eu vou vender hambúrguer, ou uma pizzaria, e o que eu vou precisar para abrir. Em suma, tem várias formas do planejar, organizar, dirigir e controlar. Tranquilos? Se concentra agora nas teorias comportamentais e depois mandem brasa nessa outra. Semana que vem, os exercícios da teoria neoclássica já estão lá, e semana que vem a gente corrige. Tranquilos? Fechou? Alguma dúvida? Não, da minha parte não. Vocês são muito bonzinhos, vocês não têm dúvida. Ou eu sou um ótimo professor, ou eu sou um péssimo professor.